Olá, meu nome é José Pereira, sou o fundador de Conselhos de Consultor e hoje estou cá para vos falar da questão de qual é a melhor taxa, a taxa fixa ou a taxa variável, nesta altura em que temos as Euribors negativas. O cálculo que eu vou fazer, de alguma forma, vai mostrar uma outra forma de ver a taxa fixa. A gente às vezes tem uma ideia de qual é a taxa que achamos que é melhor, em função do nosso conhecimento, mas até do que eu fui partilhando deste cálculo que acabei por fazer, fui partilhando com malta que está ligada à banca, intermediários de crédito. Alguns deles próprios tinham uma ideia da taxa fixa que, ao fazer o cálculo, perceberam que se calhar poderíamos ver de um outro prisma e que faria sentido mostrarmos mais esta forma de calcular e de alguma forma pensar diferente a questão da taxa fixa. E eu acredito que muitas pessoas tenham uma ideia da taxa fixa em comparação com a taxa variável. Depois deste vídeo, provavelmente poderão alterar o seu pensamento, ou se não alterarem, de alguma forma, eu agradeço que comentem e que deixem no vídeo, nos comentários, as vossas ideias. Como sempre, estamos cá também para aprender. E há coisas que podem nos escapar e nós agradecemos que façam esse alerta nos comentários. Mas vamos avançar para o que interessa. Já sabem, não se esqueçam de deixar aqui subscrever, deixar o like, para que o YouTube seja fofinho connosco a entregar os vídeos, ok? Vamos lá então ao que interessa. Esta é uma tabela que compara as taxas fixas e as taxas variáveis com os mesmos prazos, mas com uma taxa fixa, que neste momento já é possível fazer uma taxa fixa há 40 anos, e, como é óbvio, fizemos uma taxa variável também há 40 anos e fizemos exatamente também há 30 anos. Este aqui é o valor que faz a diferença entre uma taxa e outra taxa, a taxa variável e a taxa fixa. Na taxa variável temos o spread base de 1, depois que o Euribor vem para uma TAEN 0.5 e as TAENs que conseguimos para 40 anos é 1.7 e 1.65 para 30 anos. Depois cá em baixo temos a diferença entre o que seria se estas taxas se mantivessem, só que é óbvio que não se vão manter. A única que se vai manter é a taxa fixa, a variável irá mexer. Portanto, isto é só uma previsão. Qual é aqui a mudança que poderá acontecer, a mudança de chip, para quem tem alguma ideia da taxa fixa e das taxas variáveis? Que eu próprio também mudei um pouco depois de fazer estes cálculos. Já tinha feito quando fiz o meu crédito de habitação e por isso até que fiquei com uma coisa híbrida, nem é uma taxa fixa, nem é uma taxa variável, é uma prestação fixa, em que só o que acaba por variar é o prazo em função da subida ou da descida da Euribor. O que é que eu proponho, essencialmente, é pegar neste valor, a partir do momento que temos a taxa variável, pegar neste valor e fazer uma amortização, ok? E para isso, entretanto, até encontrei aqui um ficheiro que na altura que fiz o vídeo da amortização, que não tinha encontrado, e este ficheiro permite-nos martelar aqui o valor das amortizações, portanto nós podemos vir aqui e adicionar automaticamente a amortização que pretendemos em qualquer mês e ele faz o cálculo para todo o processo. Os dados que aqui temos é exatamente a TAEN 0.5, 100 mil euros, 480 meses. O próprio ficheiro aqui já faz o cálculo, ou seja, estou a fazer trimestral e podia fazer mensal e ele automaticamente vai carregar aqui neste valor, como já vão verificar, e também faz o custo da amortização, que o outro ficheiro não fazia. Eu posso depois adicionar aqui já tenho para a variável, mas se fosse a de taxa fixa, podia adicionar aqui e ele automaticamente fazia esse cálculo. Este ficheiro foi um ficheiro que eu já tinha há algum tempo em que, de alguma forma, fazia as poupanças mensais que cada um de nós podíamos fazer e automaticamente ele calculava, acrescentava aqui e fazia a amortização no crédito. Mas eu aqui vou só colocar o valor que nós temos em cima da mesa, que tenho ideia que a diferença são 57,38.
ao colocar os 57,38 no fecheiro, automaticamente o que ele vai fazer é multiplicar por 3, dá 172,1 e aqui vai fazer logo o cálculo já com a amortização, ou seja, com os custos da amortização. E vai carregar aqui trimestral, como podem ver, ok? Carregou aqui trimestral. Em seguida, o que é que nós temos que fazer? Temos que verificar exatamente o que é que está a acontecer, ou seja, ele, ao fazer esta amortização, a minha prestação diminuiu, como é óbvio, porque houve uma amortização. E o que é que eu sugiro agora? Eu vou sugerir o seguinte, e aqui agora vou passar a um outro fecheiro, depois podemos voltar aqui, mas eu entretanto, porque eu já fiz este vídeo umas 3 vezes, só que tinha 1 hora e tal, então decidi fazer um outro fecheiro que nos vai ajudar, que é um fecheiro onde eu tenho o agravamento. Porque a questão aqui é, agora, o que é que eu vou sugerir? E aqui é que a coisa muda. Ou seja, o que nos é dito, ou pelo menos o que os mercados estão à espera, é que a Euribor não chega ou seja, não ultrapasse o zero, que ela está negativa, pelo menos até 2030. Então, o que é que eu pensei fazer? Fazermos exatamente isso. Ou seja, visto que a diferença da Euribor neste momento seria 0,5 para chegar a zero, dividir em 10 anos e colocar a subida de 10, a subida de todos os anos subir 0,05, para chegarmos ao fim de 10 anos com essa subida de 0,5. E então, o que este quadro representa é exatamente isso. O quadro aqui representa o quê? Representa a Euribor, ou seja, o cálculo nós já fizemos, e o cálculo seguinte seria, aqui, a Euribor subir para menos 0,45, em cima do valor que nós já temos amortizado, que nos daria uma outra prestação e nós, de alguma forma, depois, com este valor de prestação que diminuiu devido à amortização que nós fizemos, há uma poupança de 1,59 em todos os meses, ok? Nos primeiros 12 meses, as amortizações que eu fiz nos primeiros 12 meses, no 13º mês há uma poupança da prestação de 1,59. Eu espero que estejam a perceber. De qualquer forma, se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários e, se for necessário, eu volto a fazer até um vídeo para de alguma forma, ajudar nas dúvidas. Ao fazer estas contas, eu vou conseguir poupar 1,59. Mas com o agravamento, ou seja, eu indo ao simulador e dizer ao simulador, depois tenho aqui um outro simulador que nós podemos utilizar, em que, o que é que eu digo ao simulador? Digo ao simulador, ora bem, eu fiz a amortização das poupanças da poupança que tinha líquida entre a taxa variável e a taxa fixa, e ao fim de 13 meses o que é que eu vou fazer? Vou verificar quanto é que eu ainda tenho em dívida, neste caso são 97.056,73, como é óbvio, vou ter que diminuir aqui. Já passaram 12 meses. E aqui vou fazer tal incremento, ok? Aqui vou fazer o tal incremento. Ou seja, a minha TAN vai sofrer um incremento de 0,05. E passa para 0,55. Ok? Ela vai mudar o cálculo e dá-me 230,47. Este 230,47 é exatamente o valor que eu aqui já tenho. Ora, deixa-me só aqui. A coisa não está a querer aparecer. Portanto, este valor é a prestação com o tal agravamento. Ok? Aqui é sem agravamento, ou seja, era quanto a prestação teria sem agravamento, e vou chegar a este valor porque subtraio este valor à prestação inicial e dá-me uma poupança de 1,59. Aqui, a poupança que eu tinha da diferença entre a prestação com o agravamento e a prestação da taxa fixa, dá-me 56,81. Há aqui uma diferença, ou seja, como houve o agravamento, automaticamente a poupança, ou melhor, a diferença entre a taxa fixa e a taxa variável já é menor, mas depois tenho aqui a poupança da prestação devido à amortização que eu vou fazendo. Esta soma dos 56,81, 1,59 dá 58,4 e automaticamente multiplicando pelos 3 meses para dar o valor trimestral,
dá-me 175,2. E aqui faço logo o cálculo com a amortização, porque aqui, como eu vou ter que martelar no fecheiro, já vou fazer com a amortização, ou seja, com o agravamento da amortização que a taxa variável tem, sempre que eu tento amortizar. Estamos a falar de 0,05 percentual. E este valor eu vou martelar no fecheiro. Ora, eu venho ao fecheiro e digo ao fecheiro que a partir deste mês, seja 1, 2, 3, 4, é neste mês, o valor que eu tenho para acrescentar, agora deixem-me só verificar, é 174,32. 174,32. E ele automaticamente vai fazer, aqui também vou acrescentar, também vou martelar, sai a fórmula. Atenção que ele faz o cálculo, apesar da forma de eu tirar a fórmula, ele está a fazer o cálculo, como vocês podem verificar. E o quarto trimestre. Ok? Portanto, ele automaticamente está a fazer este cálculo. Se eu agora fosse verificar, eu agora tenho que fazer exatamente o mesmo, sempre, todos pelo menos até à questão dos 10 anos, para nós verificarmos, e aqui ia dar o mesmo, ou seja, eu agora ia subir, ou seja, e aqui a Euribor já estaria a subir, já teria subido de menos 5 para 0,5 para menos 0,4, portanto, a TAN seria neste momento 0,6, e eu teria que colocar o valor que agora está em dívida, podem verificar aqui, seria este valor que agora estava em dívida, no 25º mês, neste caso 94,160, fazia o cálculo, ia ao simulador, ele aqui ia mudar outra vez a prestação sem agravamento, e eu ia subtrair à prestação inicial, que me daria 3,26€, a prestação, como é óbvio, atual com o agravamento da Euribor ia subir ligeiramente e eu ia subtrair à prestação, à taxa fixa, que me ia dar 56,44. Entretanto, somava poupança mensal, trimestral, com agravamento de 178. Se verificarem, o que está a acontecer é que eu estou a conseguir cada vez poupar mais. Ok? Portanto, eu ao conseguir estar a poupar mais, apesar de haver um agravamento gradual da Euribor, estamos a falar de uma Euribor a 12 meses, por isso é que estamos a fazer de 12 em 12 meses, podemos fazer a 6 em 6 meses, isto é uma questão de depois como é que vocês querem reagir e como é que querem fazer os cálculos. Depois, se quiserem, podem deixar na descrição a pedir os fecheiros, que eu arranjo forma de chegar, como fiz quando foi da amortização. O importante aqui é perceberem que há uma amortização e essa amortização depois é acrescida da poupança de cada amortização que eu vou fazendo para trás, que eu vou juntando e que vou juntando à poupança, ok? E aqui nem estou a fazer mensal, até por uma questão do valor não ser muito alto, mas podem fazer qualquer valor, podem amortizar qualquer valor, mas neste caso o que eu aconselho é fazer em trimestral, até para ser mais fácil também para vocês, e ir acrescentando o valor que vão poupando dessa amortização. O que é importante aqui é perceberem que pode haver uma poupança. Entretanto, imaginem que isso se calhar a 10 anos, se calhar devia de aumentar mais a Euribor. É só vocês fazerem isso com o fecheiro, vocês próprios fazerem o vosso cenário, um cenário até mais complicado, com uma subida mais drástica. O importante é vocês fazerem estes cálculos e terem noção do que é que podem fazer. Ou seja, se pegarem na poupança que têm na taxa variável neste momento e amortizarem, se calhar vão ficar com uma ideia diferente da questão da taxa fixa. Agora, claro que isto depois tem que acontecer. Se depois não fizerem essa amortização, se não fizerem isso ao crédito, porque depois também podem pegar neste dinheiro e, em vez de amortizar, podem fazer um investimento, por exemplo, em PPRs. PPRs, aliás, se vocês virem aí no canal, nós analisamos ainda no final do ano passado, há PPRs a dar com rentabilidades de 2%, 3% com capital garantido, e ainda têm o benefício de irem buscar uma parte ao Estado, do benefício do Estado, e depois também podem ver o nosso vídeo em que vocês podem até chegar a mais de 5%, recuperar mais de 5% do PPR, com a amortização, com o uso ao fim de 5 anos do PPR para pagar prestações do crédito de habitação.
E, portanto, depois é uma bola de neve. Podem depois pegar nesse dinheiro, voltar a poupar. Portanto, se fizerem também podem pegar neste dinheiro e fazer essa poupança. E fica do vosso lado. E vocês depois gerem da melhor forma que acharem. Imaginem que depois começa a subir, aliás, como eu estou a dizer, se começar a subir, imaginem que ao fim de 5 anos começa a subir muito a Euribor, vocês podem pegar nesse dinheiro que está no PPR e amortizar na prestação e automaticamente conseguem ter uma poupança. Mas de qualquer forma eu volto a colocar aqui o vídeo, tanto o vídeo de uma coisa como do PPR, usar dos 5 anos. Isto é, de alguma forma, é uma alternativa ao que normalmente os cálculos que nós fazemos, que é simplesmente olhamos para numa perspectiva muito mais de prestação imediata e não estamos a olhar numa perspectiva de pegar no que eu estou a poupar na variável e amortizar. Ao fazer isso, o meu custo também vai diminuir, portanto, eu de alguma forma consigo gerir a prestação, a minha prestação variável, e mesmo se eu depois quiser transferir, será muito mais fácil transferir, porque imaginem que o spread melhora, é muito mais fácil transferir, mesmo numa questão de amortização é muito mais barato amortizar na taxa variável, portanto há aqui muitas condicionantes, e atenção que eu nem sequer estou aqui a colocar, o seguro-vida na amortização, porque para mim o seguro-vida não é um custo, mas há quem no outro fecheiro, muitas pessoas que falaram que ao estar a diminuir o capital também posso, de alguma forma, pedir à seguradora para me atualizar o capital e também poupar no seguro-vida. Portanto, há aqui muitas formas de poupar e aqui nos fecheiros vocês conseguem validar isso de uma forma muito, muito rápida e fácil. De qualquer, e claro que vai variar numa situação para outra. Aliás, uma coisa que também pode funcionar muito bem para fazer os cálculos, e agora o que está um bocadinho na moda, que os bancos estão a propor, é os créditos com taxa mista, em que tem uma parte fixa e depois uma parte variável. Podem fazer esse cálculo, que para os primeiros 10 anos, por exemplo, fazer o cálculo para os primeiros 10 anos e perceber se vale a pena estar a pagar mais de taxa fixa ou não. Até porque depois, em cada banco, por exemplo, a comparação que nós fizemos, cada banco tem uma taxa, uns usam swap, outros usam um spread, outros usam um spread mais uma taxa, portanto isso depois também não é muito claro, portanto os valores que nós ali colocamos, o essencial aqui foi conseguir comparar uma taxa fixa há 40 anos, que neste momento já é possível fazer no mercado, até por uma questão, aliás, que eu já tinha falado no último, os 3 consultores, em que eu apresentei o quadro, em que eu falo exatamente isso, em que eu falo da questão de, porque às vezes é mais uma questão que nós temos que colocar em cima da mesa, é esta questão aqui de amortização, ou seja, aqui podemos estar a falar da amortização, mas eu, muitas vezes, o que impedia o cliente de fazer os 30 anos em taxa fixa era a questão de ter uma taxa em que a prestação era alta, portanto, a taxa de esforço complicava. A questão aqui, como podem ver, se passar para os 40 anos, a taxa de esforço irá diminuir significativamente. Estamos aqui a falar de uma diferença de 60 euros, aproximadamente. Que para muitas pessoas pode fazer a diferença, não é? Quer dizer, 60 euros para muitas pessoas podem fazer a diferença. E às vezes para conseguir a aprovação nas taxas fixas, aqui a vantagem neste prazo mais alargado. Se acharem que não faz muito sentido, coloquem nos comentários alguma coisa que vocês acham que faça mais sentido. A questão dos fecheiros, eu acredito provavelmente, até se calhar vou tentar já colocar no vídeo, assim que eu termine, mas é só mais numa perspectiva de outras opções, aliás, por exemplo, pessoas que já têm uma taxa fixa e que fizeram o cálculo e que possam nos sugerir outro tipo de cálculo, partilhem connosco, porque o objetivo aqui é exatamente esse, é partilhar informação e ajudar-nos uns aos outros, ok? É esse o objetivo. Volto a pedir para subscreverem o nosso canal, para o Facebook ser fofinho connosco e entregar cada vez a mais pessoas. Deixem o like também e deixem o vosso comentário. Espero ter sido útil. Um abraço, até ao próximo.